E o apelo que eu faço aqui, se você é uma pessoa que pensa, não está só preocupado com eleição e se você gosta ou não de político A ou B, perceba o que está acontecendo no Brasil. E se você curte esse tipo de vídeo trazendo informações importantes, já clica no botãozinho aqui para me seguir e não perder nenhuma novidade. Olá, meus caros, bom dia. Hoje é sábado 22 de novembro de 2025. Dia 22, o dia que leva um número que tem vários significados. 22 é o número da multa aplicada por um partido político recorrer dos resultados que houveram nas eleições e querer um pouco mais ali de transparência. 22 milhões foi o valor da multa. 22 é o dia em que Jair Bolsonaro é retirado da sua prisão domiciliar em casa por uma vigília que haveria sido convocada, no caso foi convocada pelo filho do ex-presidente Flávio Bolsonaro, que aconteceria neste dia. E por uma coincidência enorme do destino, 22 é o número da sigla do PL, o partido de Jair Messias Bolsonaro. São as coincidências da vida, ou talvez nem tudo seja coincidência, mas nós iniciamos aqui então esse programa em caráter de urgência para falar sobre a prisão de Jair Messias Bolsonaro. Bom, eu vou trazer aqui a parte mais institucional da coisa, com uma informação que saiu na matéria assinada pela Isabela Jordão na revista Oeste, que diz o seguinte: PF prende Bolsonaro em Brasília. A prisão é preventiva e não se trata do cumprimento da pena. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi preso preventivamente pela Polícia Federal às 6h20 da manhã deste sábado 22. Agentes o levaram para a superintendência da corporação em Brasília. Segundo as informações iniciais, não se trata do cumprimento da pena, mas de uma medida cautelar. Na superintendência da Polícia Federal, Bolsonaro ficará em uma sala de estado, ambiente reservado a ex-presidentes e autoridades de alto escalão, segundo informações oficiais. Em nota, a corporação declarou que o Supremo Tribunal Federal, o STF, determinou a prisão preventiva. O objetivo da medida, segundo a corte, é preservar a ordem pública. Abre aspas. A Polícia Federal cumpriu neste sábado, 22/11, em Brasília, o mandado de prisão preventiva em cumprimento à decisão do Supremo Tribunal Federal, diz o comunicado. Bom, Bolsonaro já está há mais de 100 dias, né, pessoal, em prisão domiciliar, 3 meses já, e tudo isso foi originado por um vídeo que o filho do presidente Jair Messias Bolsonaro publicou nas suas redes sociais. E nesse vídeo ele conclama as pessoas a irem numa vigília em oração para orar por Jair Bolsonaro. Por que isso, pessoal? O Alexandre de Moraes ele determina que poderia haver um risco de fuga e que a polícia não teria como controlar uma multidão e Bolsonaro fugiria. Bom, pessoal, uma coisa que vem acontecendo e muitas pessoas não levam a sério, tá? E que precisa ser dita aqui, Jair Bolsonaro ele está numa situação muito delicada de saúde, tá? Isso não é jogo retórico para poder sensibilizar a justiça e nem nada desse tipo, tá? O Nicolas Ferreira, essa semana, visitou o Jair Bolsonaro, ele falou sobre essa situação delicada, outras pessoas já vinham falando, os próprios filhos vinham falando sobre isso, o Flávio é um destes que vem falando há bastante tempo, e isso é verdade, tá? A situação de saúde do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, ela não é estável. Bolsonaro está com a saúde muito frágil, tá? E isso, obviamente, é agravado por um quadro psicológico, depressivo e tudo mais. Não tem como não ser. Afinal, Jair Bolsonaro é um ser humano como qualquer outro, tá?
E o que nós temos em cima disso é uma pressão psicológica que vem sendo feita através de um jogo de cálculo político envolvendo várias outras questões, inclusive o ambiente geopolítico, no que diz respeito a principalmente as tarifas morais, como vem sendo chamadas, e também a aplicação da lei Magnitsky e suspensão de vistos em outras autoridades no Brasil. Estava conversando hoje de manhã com o Ivan Kleber e com o senhor Sepúlveda, inclusive nós identificamos que algumas pessoas estão dizendo, olha, ele fez isso porque foi retirada ali o tarifácio em cima do Brasil. Pessoal, isso não é um fato, tá? Até é necessário aqui entender o caráter do porquê esse tarifácio foi parcialmente suspenso em alguns produtos. Ele foi suspenso em alguns produtos para todos os países, não somente para o Brasil. Foi por uma questão interna de necessidade dos Estados Unidos, o America First. Ontem eu falei sobre isso. Uma coisa não tem relação com a outra. Se a gente for olhar bem ao pé da letra, na verdade, isso poderia ter um efeito contrário, porque nós não tivemos aí a suspensão de outras medidas que aconteceram, né, a autoridades brasileiras. Mas alguns pontos chamam a atenção, que isso tenha ocorrido logo após o final da COP, em um momento em que o Lula também está fora de Brasília, tá? São vários arranjos em alinhamento dos astros, vamos colocar dessa forma aqui, que é muita coincidência, é muita coincidência. Porém, pessoal, o que nós estamos assistindo hoje é a consolidação, tá? A consolidação das políticas que já vêm sendo adotadas na América Latina há bastante tempo, principalmente em países que são aí controlados pelo Foro de São Paulo. Vale lembrar que Luiz Inácio Lula da Silva é o fundador do Foro de São Paulo, amando e ao lado de um dos seus mentores políticos, Fidel Castro. Sim. E nós assistimos a esse expediente acontecer de perseguição política com Álvaro Uribe, por exemplo, na Colômbia. Nós assistimos a Jeanine Áñez, também na Bolívia, que ficou 5 anos presa injustamente. Assim que o regime foi posto para fora pelo povo na Bolívia, ela foi solta porque, assim, incrivelmente, a justiça viu que existiam coisas ali que não estavam muito corretas. A própria Jeanine Áñez, que foi agraciada pelo Bolsonaro com um asilo político, né? Mas obviamente ela já estava sob cárcere boliviano e não poderia aceitar. Eu lembro que na época eu comentei aqui no canal, e o Bolsonaro ainda era presidente, que o Bolsonaro precisava estar muito atento, porque quando ele deixasse a presidência, era exatamente o que aconteceria com ele, o que aconteceu com a Jeanine Áñez. Ela foi presa, pessoal, por uma suposta tentativa de golpe de Estado. E para quem não conhece a história da Jeanine, ela era uma senadora colombiana. Quando Evo Morales fraudou a eleição de 2019, essa eleição acabou não sendo reconhecida nem mesmo pela OEA, a Organização dos Estados Americanos. A pressão popular foi gigante e ele acabou fugindo do país, largando, inclusive, o mandato dele que estava em vigência. A cadeia de sucessão, todo mundo foi pulando fora. O vice não quis assumir, o presidente da Câmara dos Deputados não quis assumir, até que na linha de sucessão isso caiu no colo de Jeanine Áñez. Jeanine Áñez, ela aceita ali o seu dever constitucional como senadora, assume a presidência interina por pouco mais de um ano. Ela enfrenta uma crise diplomática muito forte com a Espanha, que vocês acompanharam aqui, que estavam tentando extrair ilegalmente, tá, membros do MAS, do Movimento ao Socialismo, ligado ao Foro de São Paulo, dentro da Bolívia, que deveriam ser presos por crimes cometidos. E ficou um pouco mais de um ano, convocou as eleições, o MAS venceu as eleições com o Luiz Arce, ela passou a faixa presidencial
normalmente. Ela seguiu todos os ritos constitucionais da Bolívia. Ela jogou dentro das 4 linhas, como é bastante dito pelo presidente Jair Bolsonaro. E o que nós tivemos? Jeanine Áñez foi presa por tentativa de golpe de Estado, abolição do devido Estado de Direito. Essa era a acusação contra Jeanine Áñez. Jeanine Áñez também em uma condição de saúde muito complicada, tá? Foi mantida na prisão. Os apelos para que ela fosse para uma prisão domiciliar não foram ouvidos e ela chegou a ficar bem perto do óbito, bem perto da morte, tá? Eu falo sobre ela no meu livro sobre o Foro de São Paulo, escrevo sobre os apelos da filha dela, a filha dela que deixou de viver, e eu vejo muito disso hoje, independente, pessoal, se você gosta politicamente ou não dos filhos do Jair Bolsonaro, aqui eu estou falando da questão humana, das pessoas, tá? Do CPF, coloquem isso em mente. A filha da Jeanine Áñez, ela abriu mão da vida dela e ela vivia para tentar provar e pedir ajuda internacional que a sua mãe era uma presa política. E sempre que ela parava nas instituições da América Latina, ela batia em alguém do Foro de São Paulo que estava populando, tá, essas instituições. É assustador, pessoal. Isso está nos meus 2 livros do Foro de São Paulo. E foi a última parte que eu escrevi no mínimo sobre o Foro de São Paulo. Eu fechei não é a última parte do livro, mas foi a última parte que eu escrevi, e eu lembro de ter escrito com os olhos marejados essa parte do livro, porque eu me coloco no lugar da filha da Jeanine Áñez. E uma das falas que a Jeanine Áñez fez foi justamente a seguinte: eu quero morrer para que a minha filha e o meu filho voltem a viver, tá? Porque já não basta o que está acontecendo comigo, eu ter que ver os meus filhos viver dessa forma, tá bom? Então, a gente tem uma noção, pessoal, por que eu estou falando isso, por que eu estou trazendo o caso da Jeanine Áñez aqui para vocês. Para que a gente entenda, tá, o que está acontecendo de fato dentro do Brasil. Se você talvez tenha alguma dúvida, ou você ainda acredite em... Eu tenho que tomar cuidado com as palavras aqui, né? Mas se você ainda acredita no Estado Democrático de Direito no Brasil pleno, enfim, é uma opção. Mas as coincidências são muitas. Eu estou citando o caso da Jeanine Áñez porque ela foi um caso que teve relação, inclusive, com o próprio presidente Bolsonaro. E nos autos do processo, inclusive da Jeanine Áñez, o Bolsonaro, ele é mencionado, tá? Ele é mencionado como parte da rede internacional para aplicar esse golpe de Estado na Bolívia, da qual a Jeanine Áñez fazia parte, tá, pessoal? Então, o que está acontecendo no Brasil, entendam, faz coro, referência, simula, iguala o Brasil a outros países, onde a política se confunde com a justiça e, a partir disso, você tem situações como essa que nós estamos vivendo. Bolsonaro, veja só, ele não foi preso para começar a cumprir a sua pena de 27 anos sobre a suposta tentativa de golpe, mas porque as pessoas iriam rezar na porta da sua casa e, por conta disso, ele poderia fugir. Pois é, olha, Bolsonaro poderia ter fugido em diversas ocasiões, tá, pessoal? Ele não fez isso em momento algum. Ele teve o seu passaporte, ele ficou fora do Brasil, ele teria conseguido asilo político mesmo com Joe Biden presidente dos Estados Unidos, tá bom, pessoal? Isso seria possível.
E eu garanto para vocês que se o Bolsonaro tivesse tentado asilo político, partindo ali do estado da Flórida, onde ele estava, seguindo todo o rito institucional americano, ele teria conseguido esse asilo político. Se ele não conseguisse nos Estados Unidos, teriam outros países como ele poderia conseguir, como é o caso da Hungria. Tá? Então, assim, falar de fuga nessa altura do campeonato com a saúde debilitada que Jair Bolsonaro está, é um pouco até ofensivo, acho que principalmente a família do ex-presidente. Nós tivemos essa semana alguns senadores visitando onde possivelmente Jair Bolsonaro vai ficar preso na Papuda, tá? Para verificar ali as condições. Isso gerou diversas críticas, né, na base de apoio do presidente Bolsonaro. Uma das senadoras que fizeram parte dessa comitiva foi a senadora Damares Alves, e agora há pouco ela deu uma declaração exclusiva para a Jovem Pan, eu estava acompanhando aqui antes de entrar, e nessa declaração ela disse claramente que o Jair Bolsonaro ele não vai ficar na carceragem da Polícia Federal por muito tempo, ele vai ficar ali por pouco tempo, e que ele deve ser encaminhado sim à Papuda, porque está muito claro o que está acontecendo. Tá? Pessoal, existe muito mais coisas entre o céu e a terra aí que a gente possa imaginar por trás dessa prisão do Jair Bolsonaro. Tá? O que pode ser dito é que há também interesses políticos por trás. E nós sabemos no que isso vai resultar. Se Bolsonaro vai ficar muito tempo nessa carceragem, não temos como dizer. Ele está passando pela audiência de custódia agora, parece, né? Que é uma ironia até. E ele deve, em algum momento aí, nos próximos dias, ir para a carceragem da Papuda. Ainda há poucas declarações que estão saindo, tá? São pouquíssimas as declarações que vêm saindo, mas me causa estranheza que Bolsonaro seja preso por ações supostamente de terceiros, no caso, o filho dele. E vamos combinar, você convocar uma vigília de oração por uma pessoa não é crime. Nós sabemos que Bolsonaro não fugiria, e nós também sabemos que as pessoas que ali estariam, né, realmente iriam orar, né, iriam rezar por Jair Bolsonaro. Mas é algo que sempre está acontecendo, né? Sempre há uma terceirização das ações. Sempre isso é posto, não, por culpa de alguém que falou alguma coisa. É um dia porque o Bolsonaro apareceu num vídeo, deu tchau, agora é porque as pessoas vão rezar, né? Tá chegando no ponto que Bolsonaro não pode mais nem que a intercessão aconteça por ele, né? A intercessão é alguém rezar por você ou interceder junto a Deus por você. Tal qual como os protestantes falam, irmão, reza por mim, né? Ou quando, por exemplo, nós católicos também pedimos a intercessão dos santos, né? Para que ele apoie essas orações. O significado é o mesmo, né? Então, até a intercessão através da oração, parece que Bolsonaro já não tem mais esse direito, né? Em países autoritários, ditaduras que nós tivemos no passado, você até tem o direito a exercer a sua religião, desde que seja no quarto da sua casa. Lá, a sua imagem de Nosso Senhor Jesus Cristo, o seu quadro de Nosso Senhor Jesus Cristo esteja no quarto da sua casa, porque na sala você precisa ter uma foto do grande líder. Algo que vem acontecendo na China nos últimos anos, principalmente fora dos grandes centros urbanos, tá? Parece loucura, mas falarmos de algo desse tipo no Brasil também parece que não vai ficar muito distante da realidade. Bom, pessoal, é claro que existem várias repercussões que são aguardadas em cima disso. Nós sabemos que nas próximas horas, lá nos Estados Unidos agora, por exemplo, são 8h15 da manhã, né? O dia está começando. Devemos ter declarações, tá? Que venha na esteira aí
diplomacia americana. Devemos ter alguma declaração do Marco Rubio ou do próprio Donald Trump ao longo do dia. Tá? Paulo, você acredita que o Trump vai fazer algo? Eu acho que é muito cedo para dizer algo nesse sentido. Tá? Eu acredito que tenhamos declarações, sim. Mas, pessoal, aqui eu quero ser bastante pé no chão com vocês. Eu vi até algumas pessoas falando, não, isso é cortina de fumaça para não sei o quê. Gente, entendam uma coisa, eu vou ser bem sincero com vocês, tá? Essa história de cortina de fumaça virou uma muleta, virou uma peça do xadrez 4D, tá? Tudo é cortina de fumaça. Daqui a pouco o Bolsonaro vai estar num caixão e as pessoas vão estar falando que isso é cortina de fumaça, tá? Parem com esse tipo de coisa e olhem a realidade como ela é. Tá? Agora eu estou falando Paulo, pessoa física, aqui para os amigos que estão me dando a honra da audiência, tá bom? Parem com isso. Esse negócio de cortina de fumaça, até existe, pessoal, cortina de fumaça, mas é como se tudo se explicasse assim. É uma tentativa de justificar o que está acontecendo. Não. Está acontecendo o pior que poderia acontecer, tá? Em vários níveis. Está acontecendo o pior para o Brasil, enquanto uma das grandes democracias nominais do mundo. Está acontecendo o pior para o Brasil politicamente. Está acontecendo o pior para a base de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Está acontecendo o pior para o Jair Bolsonaro enquanto pessoa. Está acontecendo o pior para a família do Bolsonaro. Não tem cortina de fumaça, tá? E se você é de direita, não gosta do Bolsonaro, se você odeia a direita, seja lá o que for, pessoal, entenda. Estamos todos no mesmo barco. E o pau que bate em Chico, bate em Francisco. Tá? Boa parte da imprensa já está começando a perceber o que está acontecendo no Brasil e o temor vai ficando cada vez maior. Até mesmo dentro da grande imprensa. E isso vai começar a acontecer com os políticos e assim por diante. Na hora que o regime começar a autofagia e os interesses não se alinharem, fiquem tranquilos. Vocês verão os mesmos também sendo perseguidos pela mesma estrutura de poder que está aí no Brasil. Eu vejo muitas pessoas, inclusive alguns aliados do presidente, institucionais, que faziam parte do governo, falar de 26 é logo ali. Ou essa pessoa utiliza a imagem de Jair Bolsonaro para ganho político, é um completo idiota. Tá? Me perdoem a franqueza. Nessa altura do campeonato, hoje, 22 de novembro, com o acontecimento que nós tivemos, falar de eleição em 2026, eu acho que é ter pouco fora do tom. Né? 26 é logo aí com o quê? Enfim. Meus amigos, serão dias complicados pela frente, de bastante provocação que virá de militantes através da mídia, entre outras coisas. E o apelo que eu faço aqui, se você é uma pessoa que pensa, não está só preocupado com eleição, e se você gosta ou não de político A ou B, perceba o que está acontecendo no Brasil. Se o seu estado anímico ele é tomado simplesmente por quem você gosta ou deixa de gostar na política, e isso coloca um cabresto na sua mente que você não consegue perceber o que está acontecendo no país que você mora, parabéns. Você é um sapo na água morna. Quando a água ferver, meu amigo, você também vai ser escalpado, tá? Então, tenham isso em mente, é o que eu posso dizer como brasileiro para todos vocês aqui, certo?
Muito bem, pessoal. Tem alguns superchats aqui de vocês, eu vou ler. Lembrando que a nossa análise da semana será amanhã, tá, pessoal? Hoje nós não teríamos vídeo aqui no canal. Eu tenho um compromisso importante hoje. Mas antes de sair para esse compromisso, eu vou ter me atrasar alguns minutinhos para poder, em respeito a vocês, fazer essa transmissão, né? Eu acho que não faria sentido não ter esse vídeo aqui hoje. Acredito que a audiência do Pega Vox estava esperando isso, então estamos aqui. Vamos lá, o José Eduardo disse aqui: ante o quadro de saúde do ex-presidente, estariam eles confiantes de que essa prisão seria o suficiente para alcançar a verdadeira finalidade? Eu acho que seria uma coisa burra, isso, porque eu acho que eles não acreditam, acho que a questão é essa, eles não acreditam que o Bolsonaro esteja realmente doente da forma que está, tá, pessoal? Porque se o Jair Bolsonaro vier a óbito no cárcere ou em consequência de, ele vai se tornar uma espécie de mártir e vai aprofundar ainda mais a divisão, tá, dentro do Brasil. E eu falo para vocês, isso pode ter assim um resultado inesperado em vários sentidos, né? Mas não dá para a gente falar muito disso agora. Mas seria a pior atitude que fariam. Eu falo para vocês, pessoal, rezem pela saúde do Jair Messias Bolsonaro, o homem, tá? Porque isso é uma situação muito séria que está acontecendo com a saúde dele. A Fabi Lima disse aqui: eu culpo essa direita frouxa que só pensa em eleição. Perderam a janela de oportunidade. Não existe direita no Brasil, existe o Bolsonaro. Não estou triste, estou nervosa. Né? Ela mandou outro e disse aqui: gente, o Trump tem um país para gerir. Infelizmente, não quando nossos constituintes tiveram a oportunidade, não fizeram P nenhuma. Foram discutir eleição no Twitter. A Fabi continua aqui e disse: estamos literalmente no Bostil. Perdão, PH, tô revoltada hoje. Meu tempo de tristeza já passou. Eu também, eu me sinto assim, viu, Fabi? Sendo bem sincero. E muitas vezes a gente fala, e o pessoal tá preocupado ali quem é o político que mais gosta, que persegue, que vai cancelar e tal. E quando a gente fala é intergaláctico, é traidor, é não sei o quê, mas tá aí, né? Infelizmente. Mas eu entendo. Eu entendo e, pessoal, a minha fase de revoltado, tá? Vocês vão se lembrar, era em 2021 e 2022, quando a gente estava falando do abraço vermelho. Do que estava acontecendo naquele período pré-eleição, que vocês viam aqui, eu comentando, falando dos problemas que é onde estava, o que estava acontecendo na diplomacia, né? E as pessoas não enxergavam. E quando eu falei aqui, falei primeiro no grupo fechado dos membros do PH Vox, depois eu falei abertamente, logo após a eleição. Quem quer ir para frente do quartel, vá, tá? Mas quem tiver lá vai sair vai tomar um tapa com a mão aberta, com a mão esquecida na cara das Forças Armadas, tá? Eu falei isso no dia das eleições, tá? Para os membros, logo depois que nós terminamos a cobertura aqui. E quem estava lá vai se lembrar do que eu falei sobre isso. Não sei se tem alguém aqui na audiência que estava nesse dia. E é o que vem acontecendo. Então, assim, agora a fase da raiva também já passou. Eu já tô naquela fase, Fabi, que é assim, pô, e agora? Como que o Brasil sai dessa situação que ele foi metido? Tá? O que vai ser do país? Porque a questão do Jair Bolsonaro, ela é o símbolo manifestado na realidade do que está acontecendo com o Brasil. Como que o Brasil vai sair disso? Porque Jair Bolsonaro é o primeiro. Primeiro não, mas porque tem outros também, tem o Daniel Silveira, tem... E nós temos mais deputados fugindo do país, gente. E as pessoas, eu vejo pessoas na direita colocando isso como de maneira pejorativa.
Gente, você pode ter todas as suas diferenças com o movimento bolsonarista, que é diferente do Jair Bolsonaro. Há essa diferença. Eu sei que tem uma galera na direita que é irritante, que faz perseguição, que faz cancelamento, sabe? Que tudo isso é verdade. Mas nós precisamos separar o que são as coisas no meio de tudo isso. É necessário fazer essa separação. E se você deixa o seu sentimento pessoal por causa de briga de Twitter, por causa de perseguição desse tipo de gente, e não entender a magnitude do que está acontecendo no Brasil, e você vai falar, eu não gosto da Carla Zambelli. Essa, por exemplo, pessoas que são dessa direita idiota, que fica fazendo cancelamento, que fica indo na ideia de grupinhos de internet, etc., fizeram isso com a Carla Zambelli. Fugiu, não sei o quê, comemoraram quando ela foi presa lá na Itália. Gente, o lado da Carla Zambelli, do Daniel Silveira, do Ramagem, do Eduardo, do Jair, é o mesmo. Todos estão no mesmo barco. É o que eu falo muitas vezes aqui no canal sobre isso. E a gravidade é a mesma, pessoal. É a mesma situação. Eles são vítimas do mesmo processo. Não é normal em um país que diversos políticos comecem a abandonar os seus cargos, fugir do país, procurar asilo político e outros que estão aqui estão sendo presos. O Daniel Silveira, ele falou no Salão Verde, eu lembro do discurso que ele fez. Se vocês não estão percebendo, falando para os colegas dele, o que está acontecendo, quando vocês perceberem, será tarde demais. É isso que está acontecendo, pessoal. O lado de todos esses são os mesmos. A Cláudia está lembrando muito bem do Felipe Martins, que de repente o nome do Felipe Martins foi esquecido de novo, né? E eu não duvido, tá, pessoal, que essa semana nós tenhamos, a partir de segunda-feira, novas prisões sendo feitas. Inclusive talvez do próprio Felipe Martins, quem sabe. Então, parem para raciocinar, tá? Em vez de ficar nesse joguinho idiota que muitos ficam fazendo com interesses escusos, tá?